alegria muito grande estar de volta a esta casa, e sempre nesse dia de festa. Meu chefe, ali, ficaria feliz só de estar aqui hoje, mas ainda mais com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Estou muito feliz mesmo. Depois de ver essa criança cantar Espiras, falar do pastor Sobrinho, homenagear Sobrinho e família, é gratificante quando eu vejo irmãos testemunhar da bênção que esse casal em suas vidas. Eu posso recordar com minha esposa semelhantes. Ontem estava na comemoração do 30º ano aniversário da família feminina, e citei o seu nome. Quando começamos o ministério em Bahia, batalha em que lado, ele levantou esta mulher, a luz, para sustentar, consolidar o trabalho à base da oração, que é o seu ministério. Hoje temos uma obra grande para a glória do Senhor. Eu jamais posso esquecer aqueles dias em que Deus consolidou a igreja através desse ministério de oração que a irmã voluntariamente colocou. E sobretudo esse irmão amado, ao longo de mais de 20 anos, aliás, faz 30 anos, compartilhando, dividindo juntos as lutas, orando juntos. Só Deus sabe no meu coração a gratidão que tem para o Sobrinho. Eu entregar que chegou aqui agora. E eu quero deixar para você, meu amado irmão de fé, eu quero deixar para você o texto de Josué 1:9 que diz, 9 Sobrinho, para você: não te mandei eu ser forte, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Eu sei das tuas lutas, conheço parte delas, mas sei que esta palavra tem sido para ti aquela âncora que te dá fortaleza para vencer. Sei, sinto você. Fico feliz quando vejo a igreja homenagear seu pastor. É muito comum. Aniversário do pastor, departamentos apresentam, trazem presentes, irmãos pessoalmente trazem presentes. É muito lindo isso, é muito gostoso. Não é o valor do presente, é a consideração, é a lembrança, é a expressão de amor. Mas eu posso falar por ele, porque também me sinto no lugar dele todos os anos para receber as homenagens da igreja. E no final eu digo a todos que trouxeram um presentinho, tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, recebo de coração alegre. Aí eu falo por mim no dia do meu aniversário. Mas eu queria um presente da minha igreja, porque esses presentes me dão é com amor, é com carinho, eu recebo o coração. Mas eu vou usá-los amanhã, não vai se acabar, mas todo pastor almeja da sua igreja um presente que não pode ser comprado, não tem preço. Está em Hebreus capítulo 13, por favor, veja aí. E aprenda qual é o presente que o pastor quer da sua igreja. Almeja da sua igreja, sonha, todo pastor. Hebreus capítulo 13. Vocês sabem de qual é esse verso, com certeza. Quem não sabe, porque não quer se comprometer, mas está escrito bem claramente ali, 13 de Hebreus, e o versículo 7 e também o 17. Vamos ler comigo toda a igreja, para você ficar gravado e saber que esse é o presente que verdadeiramente alegra o coração do seu pastor. 17 diz, juntos comigo: lembrai dos vossos pastores, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tem. Amém? E agora 17: obedecei aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não temendo,
porque isto não vos aproveitará a vós outros. Honra, respeito, obediência, são estas coisas que a Bíblia diz que o pastor tem, pela vida que vive, pelo exemplo que dá, e com certeza a letração do grupo, sabe? E desta forma está consolidada nas vidas de suas ovelhas a obediência à palavra do Senhor. Dê presentes a ele, merece materiais, muito mais. Dê a obediência que ele precisa do que professa nesta igreja, do que profeta, para que vocês possam crescer e ser abençoados pelo Senhor. Amém? A mensagem esta noite, pastor Sobrinho, pensei num bocado de tema. Fiquei pensando num bocado de tema. Até preparei uma sobre ministério pastoral. Muito linda, muito gostosa. Mas orando, refleti uma coisa. Eu não posso fugir daquilo que Deus tem tratado no meu coração nesses dias, nesses últimos dias, talvez mês, um ano para cá, acerca de uma necessidade fundamental da igreja. Não é a santificação, que é essa necessidade, não é louvor, não é exortação qualquer sobre temas diversos, mas, meus irmãos, analisando a igreja de Cristo hoje, à luz dos fatos, à luz do documentário da imprensa, à luz de pesquisa em instituições evangélicas, publicada naquela revista evangélica muito boa, muito famosa no Brasil todo, que ajuda, Ultimato e outras aí, que eu tenho assinatura, não me lembro do nome. Vai para cá, por favor. Vai para cá, por favor. Vai para cá, por favor. Para de conversa. A necessidade que eu vejo hoje na igreja de Jesus é da conversão dos crentes. Decepcionou, pastor? A igreja de Jesus precisa se converter. É muito sério. Quando estatística nessas que eu citei mostra, por exemplo, que o número de divórcio no meio evangélico, proporcionalmente, se assemelha ao número de grandes pastores. Quando o comportamento sexual, ouça bem, homens casados, não é casados, e jovens solteiros, comportamento sexual está se assemelhando e muito às que o mundo vive, padrão que o mundo vive. E por aí vai. Sábado à noite, sexta à noite, fui a esse show que teve aí no espaço lá, tem que contar para o senhor, não. Nunca tive um show, nunca. Me ganhou o meu ingresso, me empolguei e fui, me arrependi. Só fiquei, a primeira música que a mulher cantou, não aguentei sair. Quando eu vi um povo chamado povo de Deus, vão para esses para exaltar a criatura no lugar do Criador. Para a cantora entrar, assim nem Jesus, e entrando na polpa. Tu viu, Gasuri? Só faltou foguetão, que não era podia soltar. Mas de jogo de luísas, de grito, de aplausos, de euforia, de ovação, para a mulher entrar para cantar. E não aguento, é demais para mim. Porque eu aprendi que nós somos servos inúteis. E toda honra, e toda glória, e toda expressão de adoração é para Ele. É Ele. E homem nenhum tem direito a isso. Se eu prego aqui, prego como servo. Se eu vou cantar, eu canto como servo. E o servo não é nada diante do seu Senhor. Me enche de ira. Peguei minha amada esposa, que estava também chegou a mim. Sabe, de porta fora, nem vi que música foi cantor que a mulher cantou. E nada. E fui embora. Deixa batido. E ver como o povo se comporta hoje.
mensagem que ia trazer sobre ministério pastoral, próprio do pastor. Mas movido por esse sentimento da necessidade da conversão da igreja, e eu venho pregando e tratando com a igreja sobre escatologia, a realidade do inferno, que muitos crentes estão brincando e achando que é um mito, que é engano, que é real, e muitos membros de igreja vão para lá. Eu vou pregar hoje sobre um tema muito gostoso, muito bom. Vocês vão se alegrar, mas vão lutar com as minhas barbas de boi. Vou ler o texto, não vou dizer o nome agora, vou ler o texto. Meu filho, prepara aí a música, prepara aí, já vamos soltar. O texto está no livro de Apocalipse. Porque a exortação, a doutrina, eu tenho aqui um homem de Deus que tem ensinado a igreja, eu sei que essa igreja é farta destas coisas. Estou me sentindo em paz para falar para a igreja. Se tiver uma pessoa não crente aqui, vai ouvir, mas eu trouxe mensagem para a igreja, para os crentes, para os que dizem filho de Deus. Uma mensagem sobre um tema muito palpitante, para conduzir vocês a uma reflexão profunda e diferenciar entre vida cristã e vida religiosa. Amém? Capítulo 21 de Apocalipse diz assim, 21 de 1 a 4 diz assim, 21 de 1 a 4: vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva tornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz dentro do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu queria que dê outros versos aqui mais para frente, mas tudo dentro, descrevendo sobre o céu. Não vou fazer por questão de tempo, mas fica para você continuar lendo do 21 todinho e do 22 todinho, para ter uma descrição do céu que Deus vem nos buscar para morar lá com Ele. Amém? Agora ouça a mensagem. Música.
Amém? Amém. Quem gostou, diga amém. Amém. Agora eu tenho uma pergunta a fazer bem profunda. Talvez até você me censura a pergunta a fazer agora. Mas pastor, que pergunta mais sem lógica. Fazer uma pergunta dessa ao povo de Deus, da igreja. Eu vou fazer. Você vai entender logo mais do que eu vou fazer. Quem, no presente, deseja ir morar no céu? Diga glória a Jesus. Pergunta, né? Isso é babaca. Mas não é não. Porque assim como vocês responderam agora, milhões e milhões e milhões de pessoas neste mundo afora respondem a mesma coisa e não vão. Mas no começo. Pode perguntar para o Brasil, que se diz cristão, e pergunte a esses 200 milhões de habitantes brasileiros: quem quer ir para o céu? Quem quer parar? Milhões de braços, eu quero. Mas não vão. Porque há uma diferença entre falar de boca e a ação para chegar lá. Jesus, no capítulo de Mateus, não vou citar texto para não perder tempo, mas vou citar tudo aqui. Em Mateus 7, e o verso 21 diz assim, olha para bem, 21, olha só. 7 e 21 diz assim, olha só, 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no céu. Começou a entender agora? Mas um texto do livro de Mateus, capítulo 22, e o verso 14 diz assim: porque muitos são chamados, poucos. Começou a entender que há uma diferença entre querer ir e ir. A contagem não bate. E isso é o que preocupa, porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Você já está aqui, já está trazendo já? O tema é morar no céu. Vai passar aqui em cima e acompanhar em cima os pontos principais para poder memorizar melhor. Eis o grande problema. E a primeira pergunta se faz: então quem pode ir? Será uma classe selecionada? Serão os privilegiados? Será uma elite do mundo? Você sabe que não é. Porque para nossa alegria, a Bíblia diz no capítulo 1 de Coríntios, o versículo de número 26 a 28, o tipo de gente que Deus escolheu na face da terra para ocupar as funções celestiais. E eu louvo a Deus por esse padrão que Ele escolheu. Diz assim, capítulo 1 Coríntios 1 e 26 diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, porque pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Aleluia. Por esta razão é que eu estou aqui e você também está aqui. Porque se o mundo nos despreza, se nós não somos reconhecidos, se não temos valores que o mundo nos dê, nós somos escolhidos pelo Senhor para fazer parte do povo que vai morar nas mansões celestiais. Se alegre por isso. Os nossos políticos, no dia da eleição, pelo nosso voto, mas depois se esquecem de nós. Com certeza o governador aqui da Paraíba, aqui tem gente que votou nele, e ele nem se lembrou do nome de vocês para nomear vocês secretário de alguma parte. Dilma Rousseff a mesma coisa, milhares votaram nela, e ela nem se lembrou de vocês para compor um terceiro escalão do seu governo. Sabe por quê? Porque você e eu não somos nada para esse povo. Não temos valor nenhum. Não temos capacidade nenhuma para compor o escalão do seu governo. Nós somos gente qualquer, simples eleitores. Mas Deus nos escolheu para sermos habitantes do lar celestial. Isso que alegra, isso que renova nossa fé. Bendito é o Senhor. Mas uma pergunta que incomoda é:
que eu devo fazer para morar no céu? Aqui em cima, já aqui. O que é que devo fazer? Se o pastor afirmou no início do texto sagrado que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar lá, então quem é que entra? O que é que eu posso fazer? É ser membro de uma igreja? É ter um ministério numa igreja? É cantar, tocar, fazer alguma coisa? Você sabe que não é. É importante que nós professamos a fé em Cristo, nós que pregamos o Evangelho, nós que falamos do céu, falamos da volta de Jesus, do arrebato da igreja, não nos esqueçamos das condições básicas e indispensáveis para chegar lá. Porque do contrário, outros que nós convidamos vai e nós vamos ficar. E esse é o problema que hoje afeta a igreja de Jesus. Permitindo que o padrão de vida cristã se assemelhe ao padrão do mundo. Isso é profundamente grave. O que eu devo fazer para morar? A Bíblia responde claramente. Em primeiro lugar, você lendo comigo o capítulo 3 de João, versículo 3, o que é que diz? Você lembra aí o que é que diz? Se alguém não nascer, não lembra lá? Se alguém não nascer de novo, não lembra disso comigo? Se alguém não vai. Pode ser bom dizimista, pode ser bom músico, pode ser tudo do melhor. Dizimista fiel, trabalhador incansável para ajudar o pastor da igreja. Se não tiver um novo nascimento, não pode entrar no reino dos céus. Não pode morar no céu. Jesus vai voltar e você vai ficar. E se morrer antes, vai para o inferno. Sabia disso? É isso. Não dizia atenção, que é coisa séria. Eu estou tratando para a igreja mesmo. Minha preocupação hoje não é nem um mundano pelo inferno, é gente dentro da igreja que professa ficar. Essa é a minha preocupação hoje. Porque nascer de novo é a condição sine qua non. Se não nascer, não vai. E o que é nascer de novo? E muita gente não está entendendo, não está vivendo de qualquer jeito. Se batiza e muito tempo depois você vê o padrão de vida e continua semelhante ao mundo. Roupa é semelhante ao que o mundo ensina. Vida conjugal do padrão do mundo. Vida familiar do padrão do mundo. Irmãos, por favor, não converse. Por favor, não converse para cá. A Bíblia diz que para que eu entre no céu, eu tenho que ter nascido de novo. Sabe o que é isso? Vou recordar com você. Em primeiro lugar, nascer de novo é morrer para o mundo. Quando foi chamado crente Raimundo na igreja? Desculpe se alguém tem o nome de Raimundo, nada com você. É o chamado o quê? Pela igreja? Quantos tem na igreja? Quantos? Se não se desliga, não morre. Eu costumo dizer que morrer, irmãos, é desligar-se. Eu costumo ilustrar. Se pegar um desses cantores aí, famoso, que sacode o Brasil todo quando canta aí, tipo Ivete Sangalo, e ela vem a falecer, não estou olhando para aí, por favor, não pense nisso, e colocar ela em cima de um trilho elétrico em Salvador, e cercar o seu carro, um carro fúnebre lá, com todos os trilhos elétricos da Bahia, juntar todos os seus fãs ali, e começar a tocar as músicas dela. Pergunto, qual será o seu comportamento dentro do caixão? Qual será? Qual será? Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim? Não. Porque ela está o quê? Morrer para o mundo é exatamente isto. Não mais aceitar existir interligação, interferência entre o mundo e a minha vida. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você já pensou nisso? Você já pensou que sua vida conjugal está sendo espelhada, sendo vivida nos padrões do mundo? O tratamento que você dá à sua esposa, é conforme você assiste nos programas de televisão,
dos conselhos dos psicólogos da época, e o tratamento fosse da sua esposa, e a sua vida íntima dos padrões do mundo, quantos lares cristãos estão vivendo hoje verdadeiras imundícies, prostituição nos seus lares, nos seus leitos, porque é assim que o mundo ensina. Quantos? Cadê o seu novo nascimento? Você morreu por algum? Se não nascer de novo, não entra. Não tem tempo de crente. Sou mesmo que existe. Não entra. Porque nascer de novo é se despir, está aqui em cima, se despir do homem velho e se revestir do novo homem. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo. Amém? Agora, para a tua vida e diz: eu estou em Cristo. Pergunte para Deus. Se eu estou em Cristo, nova criatura sou. O que é que ainda tem? Pergunta a tua mulher para o teu lado assim: tem uma coisinha velha dentro de mim ainda? Igual. Para tu ver, teu semblante vai cair. Quem está tem que ter nova vida. As coisas velhas têm que ter passado mesmo. E o que são coisas para você? Está aqui. Porque nascer de novo é ser filho de Deus. Tem que haver DNA no meu sangue. Filho tem o DNA dos seus pais. A identidade. O meu programa do Betel brasileiro, me esqueci o nome agora, que foi feito lá numa granja com o pastor Betel, e o pastor resumia esse nascer de novo como sendo vida substituída. Está lembrado dessas coisas? Vida substituída. Paulo dizia assim: eu não vivo. Completo. É Cristo quem vive em mim. Você quer saber o que é isso? Você quer que significa isso? Filipenses 2,13 diz: porque Ele é quem opera em vós o querer e o realizar. Isso quer dizer que o nosso desejo, as nossas vontades se anulam. É Ele quem diz o que Ele quer que eu faça. É assim com você. Então você não tem isso. Você está se enganando. Você está se enganando. Porque nascer de novo é ter uma vida substituída. A vontade do Senhor é soberana em mim, tem que ser. Eu não escolho com quem eu quero casar. Eu não escolho o padrão de vida que eu não posso escolher. Eu não vivo. Eu não posso escolher o padrão de roupa que eu queira usar. Porque este corpo que eu tenho pertence a Ele, Ele é o dono. E aí Ele vai dizer que tipo de roupa quer que eu use. Porque nós vemos hoje verdadeiros cristãos usando o seu corpo para ser outdoor do mundo, para expor a sensualidade, para provocar e não para cobrir a nudez. E são corpos santificados. Como? Para entrar no céu, a primeira condição é ter nascido de novo. Aqui tem a frase assim alguém que tem Cristo, está aqui não? Está aqui? Vai vir comigo na igreja? Assim, que se alguém está em Cristo, a segunda condição, diz a Bíblia, é ser santo. Buscai a paz e a santificação. Sem ela, ninguém. Ei, ninguém. Assim, pastor, agora a coisa piorou, porque ele vai ser santo é bem complicado. Sabe por que é complicado? Primeiro, porque muita gente tem má interpretação sobre a palavra santo. Para a igreja católica, não é? O conceito de santo é operar milagre, não é isso? Um desses pessoas morrem, aí depois testifica que fez um milagre, aí o Papa já faz a canonização e faz um processo, beatifica não sei o quê, e depois donação. É isso que a Bíblia ensina. Aprenda essa noite algo maravilhoso sobre santificação. O que é ser
santo. Santo não é aquele que não peca. Não. Engraçado, né? Santo é aquele ou aquela que se lava todo dia no sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém? Você gostou? Sim, porque esse é o santo que a Bíblia chama. As pessoas criam sobre santo uma barreira muito forte. Mas, amado, será que Deus ia exigir uma condição que ninguém pudesse cumprir? Como? Mandar seu filho à terra, morrer naquele lugar, se nenhum homem são ali, porque nenhum poderia ser santo? Claro que não. É porque, repito, santo não é aquele que não pode e não peca, é aquele que peca, como nós somos falhos, não temos natureza do pecado, não somos mais pecadores assim, praticantes, liberalmente, mas quando pecamos, somos lavados pelo sangue de Jesus, porque há o arrependimento e a confissão. 1 João 1,9 diz: se confessarmos, comigo lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos. E o versículo 7 ele também diz: e o sangue de Jesus, de seu Filho, nos purifica de todo. Aplauda Jesus em Deus. Todo pecado. Primeira verdade sobre santo, eu já falei. Segunda verdade, santo é ter a natureza de Deus. E isso acontece quando você realmente morre para o mundo. Se você quer viver o texto de Gálatas 2,9, né? Você tem a natureza de Deus em você. A terceira realidade é que você não pode santificar a si mesmo, mas é a intervenção, é a entrega total de sua vida a Cristo. Primeira condição para entrar no céu, qual é, igreja? Qual é a primeira condição para entrar no céu? Nascido? Qual é a segunda condição? Ser santo, está na Bíblia. Terceira condição, abra comigo no livro de Apocalipse 21, 27. Abra comigo lá. Você vai encontrar a terceira condição. Apocalipse 21, verso 27. Vamos lá comigo. 21 e 27. Está lá bem claro. Quem é que pode entrar no céu? 21 e 27. Quem achou, diga amém. Só eu estou atrasado, meu Deus. Achei. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas o que? Somente os que têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro. Aleluia. Diga assim, irmão, assim, meu irmão, só entra no céu quem tem o seu nome escrito lá. Amém? Aleluia. Se não tiver escrito, não vai. Tem que estar escrito. E no capítulo 22 do mesmo livro, não, desculpa, capítulo 20, verso 15, na parte anterior, diz assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi para onde? Do inferno. Ei, crentes, tem inferno também. É só botar o nome lá. Só pode ter feito tudo aquilo que imaginou ser bom. Não tiver o nome lá, não vai. Foi para o inferno. Isso preocupa muito. Muito. Porque essas três coisas mostram a necessidade de uma mudança de vida cristã. Acabar de brincar de ser crente, acabar de brincar de ler Bíblia, fazer da Bíblia um gibi, uma revista qualquer, sem que você se medite, ore, encaixe sobre ela para comer a palavra. Jesus disse: aquele que ouve a palavra e não pratica, veja bem, eu compará-lo-ei a um camarada
esse é um homem sábio. Porque ser crente para o céu tem que amar a Deus e sobre todas as coisas. E se perguntar ao mundo cristão quem ama a Deus, todo mundo levanta. Atendi um casal essa semana, divórcio, já separado, briga, e antes de atender eu faço um questionário individual. Antes eu ouvi as queixas e apliquei um questionário a um e a outro, já tenho preparado, e ali tem um bocado de coisa para escorregar e cair mesmo, né? É armadilha mesmo, mas nem se apercebe. E tem umas perguntas lá do tipo: se sua vida com Deus, se você ama a Deus com todas as coisas, e o cara sim, e ela sim. E eu guardei a resposta, eu vou ouvir as queixas dos dois, todos os dois evangélicos. E depois que conversaram, expuseram suas vidas, suas brigas, suas contendas, seus conflitos, comportamento grandioso, que eu anotei, vou ler para vocês escreveram. Tem dúvida? Não, é isso mesmo. Agora, como é que você me responder aqui que vocês amavam a Deus? Como se ama a Deus desse jeito aqui? Está escrito em João 14, 23, o que está lembrado? Se alguém diz que me ama, guarda a minha palavra. É um teste. Amar a Deus não é de boca, não é a atitude de vida. Se alguém diz que me ama, esse guarda a minha palavra. Isso é vida cristã, porque a outra é vida religiosa. E para entrar no céu, não basta ter título de crente. Eu dizia hoje numa palestra dos casais da minha igreja sobre vida cristã: não pense que cartão de membro tem valor nenhum. E olha que sou eu que assino a minha igreja os cartões de membro. Não tem valor nenhum, vale menos que papel higiênico. Sabia disso? Papel higiênico tem utilidade, o outro não tem. Não respalda a vida cristã de ninguém. Você, a sua conduta, é a sua vida amando o Senhor como vida substituída, e vai identificar você como servo de Deus, candidato a morada celestial. Quem não vai morar no céu então, pastor? Vamos ler Apocalipse 28, vamos lá? Estamos aqui em 28. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí crente para mim: bem, graças a Deus que eu não sou incrédulo, eu sou cristão, sou crente. Você é cristão, meu irmão? Parabéns. Vamos comigo para 1 Timóteo 5,8. Se alguém, lá a palavra do Senhor, se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, o que é que diz o texto? Tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Você é crente, irmão? Você é incrédulo, calou a boca. Porque a palavra incrédulo, o oposto não é ser crente dentro da igreja, é exatamente que ele crê com obediência, com amor, que a Bíblia respalda e ensina, que é a obediência. Diferente. Quem não pode morar no céu? Diz o texto aqui em cima: os covardes, incrédulos, depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria, todos mentirosos. O lugar deles é do lago de fogo, segunda noite. Vem a pergunta-chave: pastor, o que eu devo fazer para preencher essas três condições? Quais são as três condições? Nascer de novo, ser santo e ter o nome do livro do céu. O que eu devo fazer? É a conversão genuína. A Bíblia diz que devemos converter todos os dias. Eu aprendi isso. Teve um dia, o meu dia foi 4 de agosto de 66, Alcatel. E um dia eu dei o primeiro passo, levantei minha mão lá na igreja e fui à frente assim para Jesus. Mas lá para cá eu aprendi que todos os dias
misericórdia de mim, porque cada pecado que eu cometo é como se eu levasse Jesus de volta à cruz para ver meu lugar. Tem consciência disso, irmãos? Senão, não vai para o céu. A Bíblia diz no capítulo 37 do Salmo: entrega tua vida ao Senhor, entrega, confia, e Ele fará. Nós pregamos isso para os ímpios, ensinamos isso para as pessoas do mundo, e às vezes esquecemos que eu também, eu tenho que entregar. Entregar não é a metade, não é toma aqui as pernas que eu fico com, não, é entrega, é dele, ele é quem manda, ele é o Senhor, é o que comanda, para poder operar em mim essas transformações e condição para morar no céu. Conclusão deste assunto tão sério para a igreja, está aqui em cima da. Não basta ser membro de uma igreja para entrar no céu. Tem que nascer de novo. Tem que ser nova criatura. Tem que ser santo. Tem. Não é bom que seja. Tem que ser diferente. Eu faço uma pergunta agora, mais uma vez, à igreja, aos que professam o seu nome, aos que têm cartão de membro desta igreja, aos que já testemunharam aqui de bênçãos em suas vidas. Sabe por quê, querido? Essa me preocupou muito hoje, porque hoje nós temos o Evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas, a televisão está cheia. Você ligar para a televisão é a noite toda agora os canais, ensinando, sabe o quê? Que devemos aceitar Jesus, sabe para quê? Para parar de sofrer, para prosperar. Chega o pregador e diz: você tem chave do seu carro? Tem? Creia hoje, Deus vai te dar. Você vai querer. E a chave do seu apartamento? Já tem. Você já é empresário? Não é? Você não crê. Tem que crer. As pessoas hoje aceitam Jesus para prosperar. Eu aprendi no meu tempo que eu aceitei Deus para ir para o céu. Amém? E é tudo que eu quero ir para o céu. Aleluia! Se ele me der um carro, eu estou feliz. Eu vou na perna, nasci andando na perna, bem jumento. Se ele me der um apartamento na praia, como o pastor teve bonito, eu fico feliz. Não der um mole Bahia mesmo, cidade pobre, problema não fica. Mas contanto que eu lá para o céu. Aleluia! Sofrimento no mundo das aflições, enfermidades. Sim, eu sou humano, sou mortal. Se eu estiver doente, eu quero curar, eu curo. Poder ter, se eu quiser. Porque se eu for curado hoje, eu vou morrer amanhã mesmo. Não tem problema. Não abala minha fé se Jesus não me curar de um mal que eu venho. Porque a razão por que eu me entreguei a Ele, eu aceitei, é para que Ele me leve para morar no céu, me livre da condenação do inferno para a qual eu nasci condenado do inferno pelo pecado cometido, e através de sua morte na cruz, Ele me perdoou, me santificou, me fez nova criatura, escreveu o nome no livro da vida, para que quando o dia eu não for chamado, eu lá estarei para a glória do Senhor, minha felicidade. Essa é a razão do Evangelho de Jesus. Esta é a razão da morte de Jesus. É levar eu e você para o céu. E para isso Ele quer nessa noite operar em tua vida, para você ter convicção de que você é um homem nascido de novo. Não há dúvida disso. O mundo não toca mais em você. Você está morto para o mundo. Você tem uma vida substituída. Agora quem manda você é Jesus. Ele quem faz a sua vontade em tua vida. Seu nome está lá escrito. E você, pelo sangue do Cordeiro, foi feito santo para o Senhor. Curva sua cabeça desta noite. Eu quero perguntar o seguinte: responda você mesmo. Se Jesus voltar agora, as trombetas tocarem agora, tu vais se alegrar do Espírito ou vai ficar na angústia deste mundo? E se houver uma morte súbita em você hoje? Nós temos aqui, eu tenho uma agenda intensa para cumprir amanhã, e com certeza todos aqui têm também, mas eu não sei se vou estar vivo amanhã. Meu avô adormeceu e até hoje está dormindo, faz 20 anos, morreu sem saber que tinha morrido, morte súbita. Isso vai ser com você hoje.
Você vai para o céu. Não pense que vai porque veio para a igreja à noite. Não pense. Vai se o teu nome estiver lá escrito. Porque você é uma nova criatura. Aqui na igreja, lá no trabalho, em sua casa, no banheiro trancado, no quarto, na internet, você tem que ser nova criatura, louvado ao Senhor. Na vista dos teus pais, na frente do teu pastor, isolado de todo mundo, somente dentro dos olhos de Deus, tu tem que ser nova criatura. E as coisas velhas têm passado, eis que tudo é novo em tua vida. Bendito é o Senhor. Amém. Amém.